e administrar a instituição. Então, peço escusas se um ou outro ponto não foi atendido, mas tenho para mim que chegamos ao final avançando muito na questão democrática e realmente ouvindo e acolhendo muito do que foi colocado. Registro que democracia é compartilhar, é ouvir e chegar o mais próximo possível da vontade de todos. Mas, por outro lado, isso é uma instituição pública e não pequenos escritórios de advocacia. Razão pela qual é imprescindível que a administração angarie essa visão global e tente, na medida do possível, organizar esse trabalho de forma coletiva, equilibrada e razoável para todos. Queria colocar aqui, em relação à fala da ouvidoria, colocar mais uma vez a segunda sub à disposição para as questões que foram identificadas na unidade que trabalha perante as várias execuções criminais. Realmente a gente já fez diversas reuniões na Barra Funda, como eu já coloquei aqui, e os desafios estão postos, estamos à disposição. O trabalho que o Eduardo fez, ele está em estudo, é uma questão bastante complexa, porque passa pela discussão do tipo. Nós, na última distribuição de cargos, resolvemos adiar essa discussão sobre a extinção do DIPO para poder estudar um pouco melhor, e acho que é realmente um ponto nevrálgico da instituição. Devem ser incluídos os defensores das varas singulares, para a gente avaliar qual seria o impacto de qualquer mudança, e também continuar a conversa com esses defensores que trabalham nesse departamento de inquéritos. Por fim, em relação ao momento aberto, especialmente em relação aos estagiários, eu queria também aqui parabenizar o trabalho que é feito por eles. Sou um entusiasta da atividade de estágio e sempre preguei na unidade que trabalhei essa via de mão dupla que o estágio tem, né? Eu acho que se por um lado o estágio serve para conferir suporte ao atendimento jurídico de tantas pessoas, um atendimento em massa que realmente reclama o maior número de pessoas, e aí esse papel é muito relevante do estagiário. Por outro lado, também é uma oportunidade de formação especializada, e tenho certeza que vocês reconhecem na defensoria uma oportunidade de amanhã estar aqui dentro. Temos diversos defensores públicos que foram estagiários de direito, acho que até se fizermos uma avaliação aí, talvez estejamos perto da maioria dos defensores públicos já colocaram o pé aqui antes na defensoria. Mas existe a remuneração. Se a gente avaliar as demais carreiras, eu acho que a busca por melhoria deve continuar, mas a bolsa auxílio das demais carreiras são compatíveis. Eu acho que a situação não é caótica como foi colocado por alguns conselheiros, lembrando o passado do Ministério Público, que eu também me recordo. Então, por outro lado, é uma oportunidade, vocês devem vir aqui, devem pedir, tem que ter o cuidado da forma, também endosso as palavras dos conselheiros, às vezes pelo afã de trazer aqui os seus argumentos, acaba se falando termos que poderiam ser evitados e que acaba desprestigiando essa profícua oportunidade de estarmos aqui abertos, como sempre estamos, para poder dar mais um passo. Nós, defensores, também queremos evoluir em vários aspectos, mas a gente sabe a magnitude que é esse Conselho Superior, quantidade de pauta que a gente tem aqui, e acho que deve se evitar termos como enrolação. Esse conselho não enrola, esse conselho trabalha muito. É o único conselho do Brasil que se reúne semanalmente. É o único conselho do Brasil que está aqui se dedicando quase que um dia inteiro por semana, deixando os seus outros afazeres parados para poder, na medida do possível, avançar o máximo que for possível na pauta. Mas é um conflito entre pautas. Temos aqui várias questões relevantes. Tenho para mim que estágio está lá no topo da pauta. Para mim realmente é muito importante. Mas vamos ter calma, vamos permitir que cada processo tenha a sua fase de maturação, reflexão, sob pena de uma decisão ser injusta desse colegiado. Mas estou à disposição de vocês também para tentar dar mais um passo nesse momento. Boa tarde a todos já. Vou tentar ser breve também pela adiantada da hora. Tarde já. Queria primeiro parabenizar a Defensoria Geral pelo prêmio em razão do teleagendamento. Um trabalho que começou na gestão passada, tanto pelo Dr. Marcos, que coordenava a assessoria de qualidade, e que agora está sendo desenvolvido e acompanhado de perto pela segunda sub e pela equipe da assessoria de qualidade coordenada pela doutora Leila. Queria parabenizar, é um prêmio importante para a instituição,
porque, de certa forma, inovou no nosso atendimento inicial, buscando a qualidade do nosso serviço. Eu não tenho dúvida de que a qualidade do atendimento inicial ele passa pelo agendamento. Eu tive uma experiência em São José do Rio Preto, lá em 2008 ou 2009, com o sistema de agendamento, e nós fizemos, junto com a subouvidoria local, um estudo com os usuários para verificar se o atendimento havia melhorado ou não. E 90% das manifestações dos usuários foram favoráveis ao agendamento, em razão principalmente do tempo de espera reduzido. Eu espero, e como defensor do interior, aguardo com uma certa ansiedade o agendamento, o teleagendamento também nas unidades do interior. Hoje nós sabemos que na maioria das unidades os atendimentos maiores são nas terças, nas segundas e nas terças-feiras principalmente, e na sexta o número é reduzido. E o teleagendamento ele proporciona uma divisão equânime entre os dias, né, otimizando o trabalho da defensoria, possibilitando que a unidade ela consiga planejar melhor o atendimento inicial. É lógico, nós temos que aperfeiçoá-lo, sempre com o intuito de garantir o acesso à justiça, desburocratizando o sistema, possibilitando o atendimento de casos urgentes, presenciais, mas eu entendo e acredito muito que o agendamento ele vai melhorar ainda mais o nosso atendimento inicial. Agradecer o Dr. Danilo, diretor da EDEP, por trazer com brevidade o resultado dos pré-encontros que foram realizados. E lembrar também, eu vi que houve um comunicado da EDEP sobre o planejamento de 2015. Acho que seria importantíssimo os defensores se manifestarem sobre o planejamento da EDEP para o ano de 2015, para que a escola possa planejar os cursos de aperfeiçoamento de servidores, estagiários e defensores, e também que indiquem aqueles cursos que entendam relevante para a instituição. Aproveitando também um comunicado de que haverá reunião com os coordenadores na próxima semana, se não me engano na segunda-feira, ressaltar a importância de se exigir um relatório mensal de nomeações das regionais. Acho que esse assunto foi discutido já quando nós discutimos a questão orçamentária. É um problema que nós vamos ter, esse ano já estamos enfrentando um problema com orçamento, nos próximos anos essa vai ser a grande dificuldade. Eu acho importante a instituição e o Conselho participar da análise desses relatórios de nomeações por convênio mensais elaborados pelas regionais. Acho que é um dever de todos a fiscalização e o controle e o entendimento do porquê em determinadas regionais as nomeações estão aumentando ou estão reduzindo, para que a gente possa incluir essa discussão também no orçamento do ano que vem. Sobre a questão dos estagiários, acho que muitos já se manifestaram, o pleito é justo, eu anteriormente já havia inclusive apoiado o pleito de aumento, né, dos estagiários em um outro momento, mas eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado com a forma de expor as nossas ideias, os nossos pleitos. Salvo engano, o primeiro estagiário que se manifestou, o Igor, ele fez, além da comparação ser totalmente infeliz, ela não é verdadeira. O defensor público, ele um dia foi estagiário de direito também. Eu fui estagiário, e aí eu vou corrigir o Luiz Eduardo, o conselheiro Luiz Eduardo e o Horácio, não foi 40 nem 43 reais, foram 44 e 40. E foi um estagiário um dia que se dedicou aos estudos, prestou um concurso público difícil com pelo menos 4 fases, então acho que a comparação é totalmente indevida e infeliz, e acho que o pleito ele perde força com esse tipo de colocação. Então acho que deveria ser colocado de uma outra forma, de uma forma até mais respeitosa com o Conselho Superior, que é o órgão máximo da instituição. É isso. Cátia. Bem breve. Não é preciso repetir tudo o que cada um falou, em que só mesmo para pontuar que as
pessoas tendem sempre a colocar situações como certo e errado, como bom e ruim, né? Na verdade, o que existem são pontos de vista. E os pontos de vista devem ser respeitados. Ninguém expõe uma posição de má fé. A gente não pode pressupor que alguém fala alguma coisa com segunda intenção. Ela fala porque acredita naquilo que fala. Então, o importante, aproveitando a lembrança aqui do Horácio, que trouxe um momento de reflexão, nós realmente devemos usar das palavras no seu sentido direto, claro, transparente, respeitoso. Em relação à lei do estágio, a Lei Orgânica da Defensoria de São Paulo, ela é de 2006, e ela tem instrumentos que na época elas eram muito positivos e desejados até por estagiários de outras instituições. Até que em 2008 veio a Lei Geral do Estágio. O que nós não, quem é da área jurídica se não estudou, vai estudar isso, quem está se preparando, nós não podemos pegar o melhor de duas legislações e criar uma terceira espécie legislativa. Ou aplica-se a lei especial, que é a nossa lei orgânica, ou a lei geral, que é a do Ministério, que é a lei federal. O que aconteceu, houve um posicionamento de que a aplicabilidade era da lei orgânica do Estado de São Paulo, e um outro órgão, o Ministério Público do Trabalho, entendeu de forma diferente e a questão está judicializada. Certo? Então, é isso. A gente tem que respeitar pontos de vista. Não dá para dizer que o ponto de vista adotado pela instituição Defensoria Pública é o correto ou que a do Ministério Público é o correto. São pontos de vista. E o importante é que se respeite isso. Essa discussão dessas polarizações respeitosamente feitas, elas levam ao amadurecimento pessoal e também institucional. Então, acontece comigo isso. Eu falo, cada dia que eu entro na defensoria e saio dela, depois de enriquecer o meu dia com discussões de todas as naturezas, isso acontece todos os dias, eu saio uma pessoa melhor. Então, é isso que eu espero que aconteça com todos. Eu vou só fazer alguns esclarecimentos aqui das algumas indagações que foram feitas, em seguida a gente entrar na ordem do dia. Primeiro, só a primeira fala do conselheiro Pedro, acho que é bastante oportuno mesmo, a gente tem uma forma, e essa ideia que a gente tem procurado fazer, e talvez a gente tenha que implementar isso, para que quando outros órgãos da administração venham aqui no conselho, a gente tentar fazer algo pré-agendado, e talvez desvinculado do momento aberto. Mas só lembrando que nesse caso específico, o diretor da escola do Rio escreveu no momento aberto, eu pedi até para ele observar os 5 minutos, passou um pouquinho, deu 6 minutos e 30, mas eu falei como seria no momento aberto para ele para observar aí no momento aberto. Sobre só a questão que o Caldeirão trouxe, para a gente fazer a sessão do Conselho na Barra Funda, já foi colocado aqui, prometo na segunda-feira agora com os coordenadores, a gente pediu para todos os coordenadores indicarem as unidades que estariam à disposição para receber o Conselho, com espaço lá para receber, com infraestrutura. Né? Vamos cobrar agora na segunda-feira para que a gente possa apresentar para o Conselho uma agenda, mas desde já eu acho que seria talvez mais interessante, pelo menos nesse começo, a gente priorizar as unidades talvez do interior, já que para os colegas da Barra Funda, pelo menos nessa primeira, há uma facilidade maior para os colegas virem até aqui na Boa Vista, sem prejuízo da gente também pensar em fazer uma sessão também na Barra Funda. Sobre a questão do concurso de promoção, por conta da provocação feita na sessão passada também, a gente já entrou em contato com o DRH. Amanhã sai a lista de atividade do nível 4 para o 5, referente a 2013, para a gente então dar início nesse concurso, da forma como foi deliberado na deliberação que foi aprovada.
Em seguida a gente já publicaria as demais listas, não é isso? Não daria para ser conjunto, isso daí, porque não há nenhum óbvio. A ideia é conjuntamente, né? Mas o que a gente viu lá é que seria publicado só Se não me amanhã. engano, era de um dia para o outro, né? Acho que vai seguir a deliberação, né? Um dia, depois o outro. Sobre o quadro de apoio, dizer também que eu acredito que a Defensoria Pública deva crescer o seu quadro de apoio de agentes, e eu acho que o artigo 70 da 988 ele permite já, quando fala que os agentes podem ter formação em direito, acho que ele já permite, a gente já teria autorização legal para fazer essa contratação, e esses agentes com a formação superior em direito teriam aí atribuições parecidas com os analistas de outras carreiras. Acho que a gente tem que avançar nesse sentido, e claro que isso depende também de uma outra articulação, além dessa que a gente está encaminhando nessa comissão, mas aí que gera a criação mesmo de cargos, mas acredito que esse seja um caminho mesmo que a Defensoria Pública deva avançar, porque a gente sabe hoje como a ausência desse profissional hoje na carreira acaba, de certa forma, dificultando o trabalho do defensor público, do próprio estagiário de direito, como foi trazido aqui. Muitas dessas atividades acho que seriam atividades para esses agentes com formação em direito. Sobre a questão trazida também pelo José Moacir, a gente, sobre a cadeira, as condições da cadeira, dizer que recentemente, por diversas questões que chegam na CGA, a gente viu a necessidade, já fizemos a contratação para o grupo do GT, que funciona dentro da CGA, da contratação de um engenheiro com especialização em segurança do trabalho. Ele já está contratado, foi contratado há um mês, e ele está aí atuando em diversas frentes. Acho que isso é uma questão também que pode ser aperfeiçoada até por esse engenheiro, e a gente sentiu a necessidade mesmo de contratação de uma pessoa especializada nessa área. Eram mais esses os esclarecimentos, e só confirmar aqui, a gente enviou isso para vocês por e-mail, mas só confirmar que a sessão da semana que vem, ela está agendada para quarta-feira, né, no dia 19, no mesmo horário da sessão ordinária, 9h30, então a gente faria a nossa sessão do Conselho na quarta-feira e não na sexta-feira, apesar de sexta-feira todas as unidades onde não tiver o feriado municipal, por conta da consciência negra, funcionarão normalmente, só fecharão aquelas unidades onde tiver feriado municipal, como a cidade de São Paulo. Eram esses... Senhor presidente, eu queria só saber a questão da comissão, se a administração vai analisar isso, da questão dos estagiários, né? Claro. E uma outra preocupação da ouvidoria é sempre assim, da gente não restringir o momento aberto. Eu acho que é um momento, um espaço, concordo também que tem que ser um espaço de respeito, mas nós não podemos restringir esse espaço. Eu acho que o espaço é um momento aberto, é a grande, vamos dizer assim, é uma grande conquista democrática que nós temos, e a gente não pode cessear esse momento. Então, é uma preocupação que a ouvidoria tem com esse espaço, é um espaço, posso dizer, um espaço sagrado da sociedade civil, assim como dos defensores e dos servidores. Então, é só uma preocupação que eu trago aqui para todos nós. Desculpa. Dizer que a comissão, a gente mantém todo aberto, faço aqui minha culpa da administração, mas também dos estagiários que não levaram também, não apresentaram uma comissão formalizada para a gente dar continuidade nesse trabalho. Estou à inteira disposição. Seria interessante então formalizar essa comissão para que a gente conseguisse dialogar e não, o que eu disse apenas foi de não restringir toda uma negociação necessária ao momento aberto, porque aqui é até difícil de dialogar e de avançar de forma efetiva. Né? Quanto ao momento aberto, em nenhum momento a gente pensou nessa possibilidade. A ideia é sempre ampliar o momento aberto, mas até para que a pauta do Conselho caminhe, a gente precisa, e até utilizando o regimento, fazer algumas limitações. Então, o que eu tenho buscado sempre é limitar o número de pessoas que vão se manifestar por representação, por entidade.
né? Então, os próprios colegas da Educafro, acho que há 2 sessões, tinham 6, umas 8 pessoas inscritas, eu pedi a eles compreenderam para que a gente diminuísse o número de inscritos. Hoje a gente teve 5, também pedi para que reduzisse para 2, mantivemos os 5, mas aí pedimos então para reduzir, para que todos não falassem os 5 minutos, justamente para que a gente consiga caminhar e avançar na pauta e na ordem do dia. Eram esses os esclarecimentos. A gente vai entrar na ordem do dia e eu vou aqui na parte até principal aqui dos nossos trabalhos. Eu vou pedir licença a todos os conselheiros, eu tenho um compromisso que eu preciso mesmo comparecer. A corregedora vai me substituir aqui na presidência dos trabalhos, já adiantando que a gente tem apenas 2 exceções à pauta, pelo menos o que eu tenho anotado. Seria interessante anunciar o que eu tenho anotado aqui, é o 339 de 2014, interessada Elizabeth Freire Magalhães, é um pedido de afastamento. O 344 de 2014, interessada IDEP, também pedido de afastamento. Alguma mais exceção à pauta? Exceção? Exceção? Não. Inversão. Inversão, o que tem? 340 afastamento. 340. 14 afastamento. Qual que é essa versão? 253 de... Qual que é o seu? Alguma mais impressão? Deixa eu dar aquele que inversão do processo 286 de 2014, mas pode deixar ele pro final das inversões. Mas é afastamento? Não é Tá. afastamento. Eu anotei aqui os afastamentos e daí a gente... Depois aí a Kátia... Não, é da sua inversão. Mas ele é inversão. É afastamento? Não, não é. Não. Eu só ia te perguntar pelo seguinte, é aquele lá do núcleo lá que está com a página aberta, como já tem algum tempo. Tá, que número que é? É o 261. Que era voto Que ano que é 2000? 2014. Ah, tá, tem agora. Tá. Vamos andar aí. Né? Aí ele não seria nem inversão, que eu acho que ele tem... bom, eu anotei aqui. Então a gente tem essas 2 exceções que eu disse antes, e inversão 253 de 2013, com a relatoria do Luiz Gustavo, 254 de 2013, relatoria Kátia, 261, relatoria Kátia também, mas estava com vista o conselheiro Horácio. O 340 de 2014, relatoria conselheiro Pedro Avelar. Então vou pedir licença a todos e passar o microfone aqui para cá.
fácil, sabe? Pelo menos enxuga um pouco. A gente tenta discutir durante a semana os processos para tentar chegar a consenso. Eu acho que seria melhor a gente já escolher alguns processos, né? Para colocar Tem pouca gente, né? Não, Acho que depois é mais a gente pode fazer isso. Porque cada conselheiro vai estudando. Conselheiros, agora com quórum, vamos iniciar o trabalho? Informação, o processo 351 de 2014, que é o que trata das cotas, não será apreciado hoje. Houve um consenso aqui entre os conselheiros e a discussão vai ficar para a próxima sessão da quarta-feira. Okay? O processo das cotas. Então, nós vamos cuidar das inversões, das exceções à pauta, das inversões, e tentar encerrar a sessão em torno de 13h30.
Sobre essa presidência, digo sim a tudo. Presidente, com relação ao processo das cotas, ficou pendente a redação só ou tem outros? É a redação dela inteira, na verdade, né? Porque nós, e ainda porque nós dividimos por pontos, né? Então todos os pontos nós já votamos. Então, exatamente, mas a redação ainda ficou pendente na redação. Podemos encaminhar? Processo 339 de 14, excetuado da pauta. Interessada Elizabeth Freire Magalhães. Trata-se de pedido de afastamento para participação do 4º Congresso Brasileiro de Psicologia, Ciência e Profissão, a ser realizado no período de 19 a 23 de novembro de 2014. Relator Luiz Eduardo de Toledo Coelho. Senhora Presidente e demais conselheiros, esse processo já foi analisado por mim inicialmente no dia 5, na última sessão do Conselho. Esse pedido foi protocolado ao Conselho inicialmente no próprio dia 5. Quando protocolado naquela época, faltavam alguns elementos, especialmente a autorização da CGA no que diz respeito ao afastamento do servidor. Como reza o enunciado número 4, ele foi indeferido. Com seu indeferimento, voltou às minhas mãos com a complementação formulada pela própria senhora Elizabeth Freire Magalhães, a qual foi protocolada na data de ontem, às 16 horas e 57 minutos. E os autos vieram às minhas mãos agora. O que faltava a ela era a manifestação da CGA, a qual já faz presente nos autos. Assim sendo, eu concordo com o afastamento, não há percepção de diárias, mas já visto que ela milita na capital e o curso será na mesma local de residência. Alguma manifestação a respeito do processo? Então, colocando em votação, quem concorda com o voto do relator, mantenha-se como está. Aprovado por unanimidade. O seguinte é o processo 344 de 2014, interessada EDEB, pedido de afastamento para participação no evento Primeiro Seminário Internacional de Justiça Restaurativa e Primeira Formação Básica de Derivadores de Casos e Potenciais Agentes Multiplicadores. Ocorrerá nos dias 18 e 19 de novembro de 2014. Relator, conselheiro Bruno Dias Napolitano. Bom, trata-se de pedido de afastamento para viabilizar a participação no curso por agentes de defensoria e defensores públicos. Curso esse realizado no Rio de Janeiro, chamado Primeiro Seminário Internacional de Justiça Restaurativa, Primeira Formação Básica de Derivadores de Casos Potenciais de Agentes Multiplicadores. São 2 dias de evento. Eu recebi o expediente agora pela manhã e, fazendo a análise detida dos autos, verifica-se que os requisitos previstos na deliberação de regência da matéria encontram-se preenchidos, de modo que voto pelo afastamento da matéria, afastamento dos agentes e dos defensores públicos, reservando-me em realizar o voto por escrito no momento oportuno. Alguma manifestação? Colocando em votação, quem concorda com o voto do relator, mantenha-se como está. Aprovado por unanimidade. Agora, as inversões. Tentar seguir aqui a ordem da pauta dos que foram inseridos no momento da inversão. 253/2013, interessada Elizabeth Gaidei Arabage Cirilo, pedido de afastamento para cursar disciplina Práticas, Campo de Aplicação e Atitudes Mediadoras do Programa de Pós-Graduação da FGV às sextas-feiras, no período de 6 meses. Relator, conselheiro Luiz Gustavo Fontanetti. Senhora Presidente, senhores conselheiros, eu vou
fazer a síntese aqui para a gente ganhar tempo. Na verdade, é um pedido da agente de defensoria Elizabeth Gaide e Cirilo de prorrogação de afastamento. Ela já tem a autorização de afastamento desse colegiado, só que o programa da especialização dela se prorrogou além do afastamento originalmente concedido. Ela trouxe a documentação pertinente necessária para autorizar o afastamento, então eu estou votando aqui pela prorrogação do afastamento sem percepção de diária, tendo em conta que o curso se dá na mesma cidade local de exercício e que se reserva, na verdade, ao período de 9 ao meio-dia, apenas às sextas-feiras. Alguma manifestação contrária? Então, colocando em votação o voto do relator. Quem concorda, permaneça como está. Por unanimidade. O próximo processo é o 254 de 2013, interessada a primeira Subdefensoria Pública Geral. Trata-se de proposta de distribuição de cargos da carreira de apoio da Defensoria Pública, criados pela Lei Complementar Estadual 1203 de 2013. Conselheira sou eu, representando a Corregedoria. Eu também, nem precisa, já passou pela votação, pela apreciação aqui do colegiado, a análise da planilha de distribuição dos cargos de apoio criados pela lei do ano passado, de 2013, por provocação do coordenador da unidade de Osasco, foi apontado um erro material no resultado da planilha em relação à contagem dos oficiais da unidade, e eu me manifestei reconhecendo que realmente houve esse erro, e o voto já estava pronto e vinha entrando em pauta até então. Ocorre que na semana passada veio mais uma manifestação da coordenadora da unidade de Diadema, apontando que também em relação a essa unidade houve erro material. Ocorre que, quando veio para o voto para apreciar o caso de Osasco, havia a apreciação da primeira subdefensoria, que é a proponente. Então, eu estou propondo agora a conversão em diligência para ouvir a primeira subdefensoria também, quanto à manifestação da coordenadora de Diadema. É esse o encaminhamento. Se estiverem de acordo, então, aprovada a proposta. De 14, coordenadora interessada é a coordenadora do Núcleo de Habitação e Urbanismo. Assunto: proposta de abertura de inscrições para membros e colaboradores dos núcleos especializados. Eu acho que a semana passada já havia sido acordado o 114 de 2014, um voto vista. Só indago porque eu acho que seria anterior ao, muito embora eu permita que ele faça antes da leitura, só para não nos esquecermos desse, acho que havia sido acordado a inversão desse processo. Concorda que seja depois? Pode ser, sem problema. Na verdade, só lembrando que eu acho que como... Estava sendo, já anotei. Então, o 26114 foi proferido voto pela conselheira, né, também representante, no caso fui eu, e agora em voto vista do conselheiro Horácio. Trata-se de procedimento administrativo para preenchimento de uma vaga remanescente da atuação junto ao Núcleo Especializado de Habitação e Urbanismo. Em voto apresentado na então última sessão, a digna relatoria apresentou o voto com lista na qual este conselheiro regimentalmente solicitou vistas para melhor análise da matéria, eis assim que foi necessário. Em que pese toda a análise da digna relatoria, ouso discordar dos critérios utilizados para a escolha do indicado, bem como da classificação final apresentada e explícita. Primeiramente, destaca-se que das 8 inscrições tempestivamente recebidas, de fato, Jéssica Maria Benedetti desistiu da vaga, folhas 49. Nenhum dos inscritos são membros, daí que todos passam a concorrer na qualidade de colaboradores do núcleo, destacando-se
que os ilustres defensores públicos Elton Ciecolaquersu e Ricardo Augusto Paganucci Lodi não atuam na área afeta ao núcleo, já que estão lotados em defensorias com atribuição criminal e execução penal. Assim sendo, considerando o contido no artigo 4º da deliberação 84, mencionados defensores ficariam afastados já no segundo filtro, contido na linha B do mencionado artigo. Restando, portanto, a análise curricular de 5 currículos de defensores públicos que passarão a ser analisados. Na análise curricular, merece destaque tudo quanto plasmado na planilha que acompanha o presente voto, onde se busca destacar uma preponderância da atuação na temática do núcleo especializado, com atuação prática e efetiva, cotejando cada um dos candidatos. Desta forma, não há como acompanhar com a devida vênia a conclusão da digna Corregedoria Geral. Assim, restou a análise curricular dos seguintes defensores. Letícia Souza Branquinho, aprovada no 6º concurso, pós-graduação sem especificação de tema, afeto à área do núcleo. Estágio obrigatório na EMERGE, estágio na Procuradoria do Município, estágio em escritório de advocacia e participação em grupos de pesquisa. Liliane Majeste Barbosa, aprovada no 6º concurso, ex-defensora pública do Paraná, assistente judiciária do Gabinete do Desembargador TJ de Minas, atuando na área afeta ao núcleo, assessoria da vice-presidência do TJ de Minas, estágio de TJ de Minas, estágio na Defensoria de Minas e outros cursos não afetos à área do núcleo. Peter Gabriel, defensor do 6º concurso, pós em direitos fundamentais, sem vinculação com a área do núcleo. Participação em eventos de regularização fundiária promovido pelo núcleo, atuação na atividade fim na área do núcleo. Defensor do 5º concurso, Renato Campolino Borges, graduado pela USP, coordenador auxiliar, assistente jurídico de desembargador do TJ, atuando na área do núcleo. Escrevente de gabinete de desembargador com atuação em direito privado na área do núcleo. Escrevente da 31ª Vara Civil do Foro Central da Capital. Estagiário da Defensoria atuando no Civil Central. Estagiário com escritório de advocacia, atuando em contratos, professor de História no Colégio Objetivo e prêmio Melhor Aluno de Graduação. Valéria Correia, aprovada no 5º concurso, atuação em execução penal até junho de 2014. Atuação na área do núcleo desde junho de 2014, estágio no MPF, estágio na UFU, 4 artigos jurídicos, dentre eles 2 relacionados à área do núcleo. Diante do acima exposto, deve-se privilegiar, quando todos se mostram aptos para a função, uma atuação específica na temática, de modo que a colaboração com o núcleo se mostre efetiva de forma impessoal. Não se deve preponderar um currículo meramente acadêmico, notadamente porque nenhum dos candidatos possui uma especialização lato ou estrito sensu na área do núcleo. Com isso, destaco os currículos de Renato Campolino e Liliane Majeste. Ambos atuaram como assessores de desembargadores na área de direito privado voltada à área do núcleo. Há muito mais tempo que os concorrentes se dedicam à temática na vida pública, lembrando que Renato é oriundo do 5º concurso e Liliane do 6º. Porém, essa última advinda de recém-criada Defensoria do Paraná, onde também atuava na área temática do núcleo. Destarte, as funções exercidas por ambos se equivalem. Pelo critério de diferenciação, deve preponderar o fato de Renato ser o atual coordenador auxiliar de sua unidade e estar na carreira há mais tempo que Liliane, conhecendo assim as peculiaridades e nuances da atuação nesse estado, e que longe de parecer demérito para a candidata, mostra-se tão somente um critério para a definição de desempate. O tempo na instituição demonstra, inclusive, que Renato, assim como Valéria, se mostram mais próximos de atingir os requisitos objetivos previstos na norma, sem que isso seja preponderante para a escolha aqui traçada, mas como acho que bem alertou na época o conselheiro Pedro Avelar, da questão dos requisitos objetivos. Nessa linha de raciocínio, por ordem, Valéria seria a terceira indicada para constar na suplência, até por já ter publicado artigo na área temática, mas deve considerar que até junho do corrente ano ela atuava na área criminal, totalmente diversa ao núcleo. Já Peter mostra-se dedicado em sua área de atuação, porém, o fato de atuar na área em nada diferencia dos demais candidatos acima dele qualificados, pois ambos também atuam na área do núcleo, e essa atuação final exclusivamente é critério analisado em outro momento que não o curricular. Melhor explicando, tanto Renato como Liliane como Valéria atuam na área civil como ele, destacando que Renato atua numa das áreas mais carentes do município ao qual lotado, e Liliane atua na região de Santo Amaro e Valéria em Barretos, onde litígios de regularização fundiária não são diminutos.
No mais, Letícia possui especialização genérica, onde não se mencionou a área em que se especializou, não cabendo a esse conselheiro a diligência para apuração dos termos de entendimento já preconizado nesse colegiado. Os demais excluídos colocam-se ao final, merecendo destaque o currículo da defensora pública Jéssica, que, embora tenha desistido desse pleito, merece elogios pela vida acadêmica que possui. Desta forma, apresento finalmente a seguinte lista com devida vênia, sendo indicado Renato Campolino Borges, e aí como suplentes: primeira suplente, Liliane Majeste Barbosa; segunda, Valéria Correia Silva Ferreira; terceiro, Peter Gabriel Molinari; quarto, Letícia Souza Branquinho; quinto, Elton, o meu esteto sobrenome; sexto, Ricardo Augusto Paganucci Lodge. Por esses fundamentos, apresento votos divergentes com a classificação acima e apresento planilha de voto com a justificativa das fundamentações. Conselheiros, o primeiro voto colocava qual ordem? Eu não me recordo mais. Era Peter, Valéria, Elton, Letícia e Ricardo. Aí, empatado em quarto, estava Letícia, Liliane e Renato. Então, Peter, Valéria, Elton, Letícia, Liliane, Renato e Ricardo. E a sua lista? Ficou com Renato, Liliane, Valéria... Não, mas... Peter, Letícia, Elton e Ricardo. Núcleo de Habitação e Urbanismo. Então, está em votação a vaga que está em aberto para colaborador e também a formação da classificação dos suplentes. Então, eu acho que ambas as colocações de relatoria e de vista são pertinentes, né? É algo que tem que ter um pouco mais de calma, assim. Mas, nesse caso em particular, com devida vênia da nossa presidência, eu levo muito em conta, para a minha apreciação pessoal aqui na votação, o fato de que essa ponderação, além de ter sido bem explanada em detalhes, né, também parte de um ex-coordenador de núcleo por bastante tempo, que militou tanto com isso, participou tanto, quer dizer, presencialmente das coordenações, dos próprios núcleos, então, e já se envolveu em 2, 3 processos de núcleo, também outros que tiveram outras discussões aqui, como o da habitação e urbanismo, outro caso, o da discriminação, né? Então eu acho que por conta disso, sem eu ter assim, não é uma razão para entender absolutamente procedente, mas eu acho que tendo mais a acompanhar por conta dessa experiência específica do conselheiro Horácio em núcleo. Então eu penso que talvez de minha parte sejam ponderações que possam ser acatadas. Vamos fazer as inscrições. O Rafael pediu. Alguém mais quer se inscrever? Então, Rafael. Horácio, só uma dúvida. Teve alteração da lista de um nome, isso? Para integrar o... Eu mudei os 7 nomes na ordem. Mas a ordem interfere na... Primeiro a 7. Do primeiro voto apresentado, minha lista é totalmente diferente. Mas de quem vai entrar? De quem vai entrar. Mudou. Alterou o 7, mas... alterou, o primeiro, no caso, era o Peter, virou o Renato. Só para ficar... Uma vaga só. É uma vaga só, tá? Os restantes são suplentes, mas mesmo assim, entre os suplentes houve alteração. Também alterei entre os suplentes. É porque seguindo o raciocínio que eu criei, né? Que coloquei desse... Então, assim, ficou, ó, primeiro, né, escolhido Renato ao invés do Peter. Segundo, Liliane ao invés de Valéria. Terceiro, Valéria ao invés de Elton. Quarto, Peter ao invés de Letícia. Depois, Letícia ao invés de Liliane. Elton ao invés de Renato. E o Ricardo ficou por último mesmo, que era o que não estaria. Aqueles critérios da deliberação foram observados. Na verdade, o que coincidiu, todos os critérios estão sendo observados. O número de defensores nas unidades. Nas unidades também. Defensores da área.
Isso, dentro do núcleo, tudo isso já tinha sido passado. Ficou só faltando a análise curricular. Aí foi para o último requisito, que é currículo. Os outros já tinham sido superados. Aí a divergência foi só a questão que, preponderantemente, eu levei em consideração aqueles que teriam uma atuação específica na temática do núcleo. Né? Então, mesmo como todo mundo entrou na carreira ao mesmo tempo, então aqueles que teriam há mais tempo na carreira aquela atuação, e levei em consideração quem teria também antes da carreira atuação na área do núcleo, para poder fazer esse discrime diferenciador. Entendi. E o voto da relatora? Considerou, o meu voto considerou o seguinte, a atuação do defensor, no caso o Peter, no currículo dele, ele acrescentou, ele indicou várias atuações lá na região de Itaquera. Então, na minha concepção, sem integrar o núcleo, ele já se dedicava daquela forma a essa temática, integrando o núcleo, ele poderia trazer um resultado realmente efetivo para o núcleo. Então o defensor já tinha atuação na área também? Sim, em Itaquera. E aí, o que você usou para... Eu coloquei que assim, não só ele, mas também os outros que estariam à frente dele, eu falei isso no voto, né? Também atuam na área e também tem atuação específica na área. A questão é muito subjetiva de dizer quem atua melhor ou pior, então eu prefiro não entrar nesse debate. Não, porque por exemplo, vários atuavam na área. Isso. E aí foi para um segundo critério. Isso que eu acabei escolhendo. Porque eu falei assim, o Peter atua na região da Zona Leste, eu falei assim, a Liliane em Santa Mara. Né? Então, assim, são questões no cível de Santa Mara. Então eu falei, bom, são questões que as possessórias ali também tem uma atuação de Santa Mara, um pessoal bem proativo. Lá no caso de Mogi também, o Renato também teria atuação. Então, assim, são vários fatores que eu acabei colocando como mesmos, né? Assim, que se equiparavam. Então eu busquei critérios que diferenciassem. Foi isso que eu fiz. Deixa eu só tirar uma dúvida, que realmente faz algum tempo que eu analisei o processo. Nos currículos, a indicação de atuação concreta ou é genérica? Por conta das atribuições da unidade? Então, no caso, por exemplo, do currículo do Peter, aqui, né, para ficar mais claro, né? Ele cita, por exemplo, que dentro das atribuições ele tem contato com demandas habitacionais, com direito fundamental à moradia e matérias contumazes de relevância social por conta de atuar na Zona Leste de São Paulo. Acho que é folhas 36 aqui. Então, é essa colocação que diferenciaria, por exemplo. Ele cita que por estar atuando em Itaquera, ele atuaria, né? Isso é um parágrafo, na verdade, do currículo dele. Porque assim, a minha dúvida é a seguinte, se vários defensores atuam na mesma área, e eu estou considerando atuação na área civil, né?